Autoconhecimento. Você sabe o que significa esse conceito, essa palavra? Bom, segundo a psicologia moderna, esse é um termo relacionado ao nível de conhecimento próprio do indivíduo. Porém, segundo uma abordagem mais ampla da parte da espiritualidade, ele está relacionado diretamente ao propósito de vida que viemos cumprir aqui na Terra. Porém, nesse vídeo a gente vai tratar de uma abordagem diferente. A gente vai colocar na prática métodos e ferramentas que a gente pode aplicar o autoconhecimento para você já sair desse vídeo com um nível mais elevado do seu autoconhecimento. Fica comigo até o final desse vídeo que com certeza você vai se surpreender. Vamos lá! Meu nome é Eduardo Vituri, estamos aqui na Escola da Vida e vamos falar hoje sobre o autoconhecimento, um tema muito importante, muito necessário para o nosso desenvolvimento pessoal e essencial para desenvolvermos o equilíbrio emocional também. O autoconhecimento é considerado algo crucial para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E com ferramentas, métodos e práticas a gente consegue desenvolver as nossas capacidades para nos conhecermos melhor como a gente age perante determinadas situações. Nosso lado emocional, nosso lado mais racional, se a gente tem uma atitude mais rápida, mais ágil ou mais lenta, um raciocínio mais demorado em determinadas situações. Quando a gente começa a se conhecer de uma forma mais concreta, não ficamos tão suscetíveis a determinadas situações onde a gente se sente surpreendido. Por quê? Vamos supor, às vezes uma frustração, uma expectativa que é criada, ou algo que não acontece na nossa vida ou acontece de forma repentina, porque não estávamos preparados para a forma como a gente lida com aquelas emoções. Existem vários significados para o autoconhecimento, mas de uma forma mais prática ele está relacionado com como a gente reage a determinadas situações. O mais simples e necessário seria conhecer a si mesmo, como a gente reage em determinadas situações. Quais são nossas forças, nossas fraquezas, nossos pontos fortes, pontos fracos, claro. Aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente precisa melhorar. Aqueles pontos, aqueles chamados pontos cegos que a gente às vezes não presta tanta atenção e a gente precisa desenvolver para melhorarmos como pessoas, como seres humanos. E esse mapeamento interno já vai te ajudar a fazer uma reflexão maior sobre si mesmo. Quais os pontos que precisam de um pequeno ajuste, quais pontos a gente pode potencializar, agir com mais atitude e o que a gente precisa balancear para entrar num determinado equilíbrio emocional e racional também. O autoconhecimento ele permite que você vá para um novo nível, um outro nível superior do seu desenvolvimento pessoal. Você se torna uma pessoa diferente. A pessoa que você está vendo aqui hoje, ela vai entrar num novo nível, nova forma de pensamentos. O nível de autodesenvolvimento é essencial para melhorar a forma como a gente lida com as situações do nosso ambiente, nossa vida pessoal e profissional, nossas relações com outras pessoas e com nós mesmos. E aí, tá com vontade de aprender mais sobre o autoconhecimento? Eu também, então vamos lá, vamos nessa jornada. Vou contar um fato legal que aconteceu comigo. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava numa fase da vida um pouco indecisa, às vezes sem saber muito bem qual que é o rumo, quais projetos eu queria seguir dali para frente, na vida pessoal, vida profissional. Estava me sentindo meio confuso, acredito que várias pessoas sentem isso em alguns momentos da vida. Às vezes não sabem se estão tomando as decisões corretas, se elas estão seguindo o caminho adequado para onde elas querem, para onde elas buscam. Às vezes nem sabem mesmo para onde elas estão indo. Isso causa uma sensação justamente de falta de um caminho para onde tem que seguir, para onde tem que buscar. E eu decidi que eu iria fazer uma viagem. Não uma viagem sabática, mas uma viagem distante, longe da cultura, das pessoas, conhecidos e situações que eu estava familiarizado na minha vida. Ou seja, eu queria fazer uma viagem internacional para o outro lado do mundo, lá na Ásia. Mais especificamente na Tailândia. O roteiro, a princípio, era Tailândia, Camboja, Laos e Vietnã. Porém, aconteceram alguns imprevistos que acabaram tirando um dos países lá da rota.
Nessa viagem eu decidi fazer ela sozinho. Para quê? Justamente porque eu queria ter a experiência de me conhecer melhor. Como o Eduardo vai lidar com as emoções estando sozinho em um ambiente diferente, uma cultura totalmente diferente, sem nenhum conhecido, tendo que lidar com emoções e com situações diferentes. Isso causa, a princípio, uma estranheza e até uma falta de segurança. Acho que não é raro isso. Muitas pessoas podem sentir isso. Só que quando você se coloca em um ambiente, em situações totalmente fora da sua zona de conforto, onde você não tem o controle sobre o que vai acontecer, sobre quem vai estar junto com você, como vão ser as coisas, você acaba sendo colocado à prova para você se conhecer melhor, como você consegue lidar com as emoções, como você consegue lidar com as situações. E acabaram acontecendo diversas situações, inúmeras histórias, isso é papo para outro vídeo, para outras situações também. Exemplos como, eu sofri um acidente lá na Tailândia. Eu estava voltando de um pôr do sol numa praia de Phuket, e um pôr do sol magnífico, incrível, meio alaranjado, com cores vermelhas, violeta, um dos melhores pôr do sol que eu já vi na minha vida. Tava voltando com uma scooter, tipo uma moto, que lá é muito comum as pessoas andarem com isso. E eu tava passando por uma curva, descendo, numa curva, e quando eu percebi, tinha uma grande quantidade de areia na pista. Eu acabei não conseguindo controlar ela, por falta talvez de experiência, de conhecimento. Acabei caindo, me machucando feio, consideravelmente grave, mas graças a Deus acabei tendo uma situação que eu olhei e vi que não era nada preocupante de risco de morte. Mas no momento, na situação, não tinha ninguém que falava inglês. Nem inglês, imagina português. Tinham diversos estrangeiros, diversas pessoas, tinha russo, europeu, e cada um falando um idioma, ninguém falava inglês e não conseguia se comunicar. E eu fui para uma situação do hospital, onde me colocaram, fizeram todo o atendimento necessário. Tive depois que ficar 6 dias lá naquela cidade, sendo que eu estava com viagem marcada já para ir para outro país no dia seguinte, que seria o país de Laos. Acabei não indo, infelizmente. A médica chegou para mim e falou assim, na verdade eu falei para ela, olha, mas isso aqui é muito grave, como é que vai ser? Porque eu tenho uma viagem que eu tenho que fazer para outro país. Eu falei assim, olha, não tem problema nenhum, você pode viajar, você está vendo as suas condições, a escolha é sua, a decisão é sua, o resultado vai vir para você. Nesses momentos a gente para pensar que aquilo que a gente decide faz efeito na nossa vida, então a gente precisa ser consciente. Como que a gente vai lidar com situações, com emoções? E foi um grande aprendizado para mim. Quando eu estava no Camboja, eu passei por um problema que foi uma infecção intestinal. Eu tive que ficar hospitalizado o dia inteiro tomando soro, fiz alguns procedimentos lá. Infelizmente, eu tinha comprado uma câmera, uma GoPro, para fazer filmagem, vídeos de ação, quando eu estava na Tailândia. E tinha deixado no hostel, que é um local compartilhado, onde ficam várias pessoas e tal. Quando eu voltei, olha só, eu ainda estava todo enfaixado do acidente da Tailândia, tive que ir para o hospital no Camboja devido a esse problema. Quando eu retornei para o hostel, percebi, tinha dado conta da falta dessa minha câmera. Alguém tinha roubado ela, furtado ela. Qual que foi a minha primeira reação? FDP, comecei a mentalmente pensar em coisas negativas, como raiva, como tristeza, ódio, insatisfação. E várias situações que alimentavam o quê? Que a minha energia ficasse baixa, negativa. Porém, o que havia para eu fazer? Todas as medidas que eu podia ter tomado junto à organização, à gerência do local, aconteceu. Porém, não adiantava mais eu fazer nada. Se eu mudasse a minha energia dali para o restante da viagem, eu perderia todo o trajeto, toda a viagem, tudo que eu poderia aprender de bom, experiências e vivências. Eu resolvi nesse momento, acabei me conhecendo um pouco mais, virar a chave e mudar o mindset. Eu pensei, é só uma câmera. Tem coisas que custam tão pouco na nossa vida que custa só dinheiro. Não custa tempo, não custa o aprendizado, não custa as experiências. Coisas que não voltam mais.
é só uma câmera. Foi caro? Sim. Não foi barato. Mas eu não tinha mais o que fazer naquele momento. Eu tinha que aprender com os meus erros e me conhecer aquilo que eu precisava melhorar também como pessoa. E aí a viagem foi seguindo e dali pra frente foi maravilhoso. Infelizmente teve uns transtornos, né? Acabam acontecendo, mas a gente vai superando na medida do possível no meio do caminho. Foram experiências maravilhosas, vivências que eu guardo para mim até hoje como grande parte do meu autoconhecimento. Essa viagem lá para a Ásia. E recomendo, se você ainda não foi, vá, com certeza que isso vai transformar a sua vida, pode ter certeza. O autoconhecimento, ele reforça as nossas características positivas e ele faz com que a gente possa refletir as nossas características negativas ou que a gente precisa tomar alguma ação para melhoria. Assim a gente consegue comandar e assumir o controle da nossa vida, definindo para onde a gente quer ir, qual o caminho que quer seguir e para onde a gente não quer ir, com certeza. Ou seja, quando você toma uma decisão, você é assertivo. Quando você deixa de tomar uma decisão, você também está tomando uma decisão. O autoconhecimento te proporciona você ter plena noção de que tudo que você faz ou deixa de fazer na sua vida vai gerar um efeito, vai gerar um resultado. Quer queira ou você não. Você estando ciente dos resultados é diferente do que você criar um sabotador interno na sua mente para você achar que as coisas aconteceram por decorrência do destino ou de algum fator externo maior. Tudo depende das suas ações e decisões. O que você faz ou o que você deixa de fazer na sua vida é o que vai gerar o resultado para tudo aquilo que você agiu. De forma correta ou incorreta, cabe a você julgar. Vamos citar um exemplo. Eu tenho uma prova de matemática para fazer. Eu sei que eu não sou bom em matemática. Eu posso simplesmente seguir o caminho normal, vou estudando mais ou menos, meia boca, chegar lá e fazer a prova e não ter o resultado esperado. Ou então, eu tendo já esse conhecimento prévio, eu saber que eu preciso mudar a minha estratégia, eu preciso criar uma rotina, preciso criar métodos para superar aquela minha limitação. Ou seja, eu vou ter que criar um cronograma de estudos, lista de tarefas e atividades, prazos, objetivos. Vou criar um simulado para ver se eu estou dentro daquela adequação da nota que eu preciso atingir. Com isso, eu crio uma metodologia para superar a minha fraqueza. Aquele ponto onde eu tenho pleno conhecimento que eu não sou tão bom quanto outras áreas. Ou seja, eu me forço mais para agir nas minhas fraquezas, para conseguir obter êxito. Eu vou te contar uma fórmula mágica, que é o 2A igual a C. Ou seja, atitude mais autoconhecimento igual ao controle de estratégia. O que é isso? Olha só, vamos dar um exemplo. O Joãozinho é ruim de matemática. Ele sabe que ele não vai bem, ele tenta estudar, mas não consegue. Ele fala, caramba, mas eu preciso estudar, mas eu não consigo, eu não vou bem. Se a pessoa chega e fala assim, eu estudo, mas não vou bem, aí é uma outra situação. A gente tem que trabalhar o mindset de crescimento, que é um tema para outro vídeo já. Mas nesse caso, esse exemplo do Joãozinho, precisa criar o plano, uma estratégia de atividades e ações necessárias para atingir e chegar naquele objetivo dentro da data que vai ser a prova, que vai ser o exame, o objetivo que ele vai querer, que ele almeja, né? Que ele quer chegar. De acordo com isso, passo a passo, vai saber semana após semana se ele está dentro daquele objetivo, se ele está chegando naquelas metas. Precisam serem definidas metas para atingimento de algum resultado. Você está aplicando na sua vida isso? Você já conseguiu desenvolver o autoconhecimento? Para você é um tema novo. Você hoje está no comando da sua vida ou não? Você está buscando esse controle das suas emoções? Se você já chegou até esse momento aqui do vídeo, você também está querendo buscar esse conhecimento, escreve aqui, eu estou, para a gente saber quem está junto, quem está engajado. E já aproveita, já se inscreve no canal para receber vários conteúdos, como melhores que esse até mesmo, logo vão estar chegando para você. Atingindo esse controle da sua vida, você vai ser o roteirista dela, você vai definir os caminhos e o passo a passo onde você vai chegar, de onde você está para você sair de um ponto A para um ponto B.
Você vai deixar de se sentir aquela pessoa às vezes perdida, às vezes insegura, saber em qual momento você está da sua vida. Você vai ter pleno conhecimento das suas fraquezas, suas forças e aonde você precisa trabalhar para você melhorar e se desenvolver. Agora vamos falar o que realmente trouxe você aqui nesse vídeo, para a prática, para desenvolver o autoconhecimento. Você já sair daqui uma pessoa melhor, com maior nível de autoconhecimento. A gente vai deixar aqui embaixo um link já para download de uma tabela onde você vai precisar e poder fazer esse exercício para você desenvolver o autoconhecimento na sua vida. Depois você dá uma olhada ali, clica lá e vai para lá pegar esse material que vai te ajudar bastante, com certeza. O exercício é simples, você vai fazer uma tabela, ou você pode pegar que ela já vai estar pronta, uma tabela contendo 11 colunas. Por que 11 colunas, Eduardo? Porque uma vai ser a coluna onde você vai determinar quais são os critérios que você vai avaliar. Isso mesmo, você vai fazer uma autoavaliação o mais sincera e íntegra possível. E nas próximas colunas você vai colocar os dias. No mínimo 10 dias para você ter um ponto de referência do início até a sua evolução sua em 10 dias. Vamos pegar um exemplo. Automotivação. Esse é o primeiro ponto, primeiro critério. Nesse exemplo da automotivação, no primeiro dia você vai se autoavaliar, vai ser o seu critério. Não se preocupe se está certo ou se está errado, se a nota está alta ou está baixa. Tem que ser o mais íntegro, o mais sincero possível, definindo qual é o seu nível de automotivação. De 0 a 10, você vai colocar lá. Automotivação, dia 1. Hoje eu não estou muito motivado, estou mais ou menos. Minha nota vai ser 5. Isso você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e seguindo até o 10º. Um fato muito importante, você tem que definir o método que você vai fazer isso. Horários definidos, de preferência na manhã, no primeiro horário, logo após você acordar. Por que isso, Eduardo? Por que tem que ser de manhã? Porque quando a gente acorda, a gente está menos propenso a sofrer influências do meio, das outras pessoas, de outros processos, do que está acontecendo na nossa vida, das coisas que estão passando na nossa cabeça. Então a gente está mais livre, mais leve. Então a tendência é que seja uma avaliação mais neutra, ou seja, mais sincera possível. Você acorda, você se olha no espelho, você olha e vê aquela pessoa, você está avaliando ela, como se você se sentisse na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Quem que é esse cara que está aqui na minha frente? Esse cara que está aqui no espelho, como que está a automotivação dele? De 0 a 10, está baixa? Está alta? Está nível 3, nível 7, nível 6,5? É dessa forma que você vai fazer esses critérios. Isso você vai seguindo dia após dia. Porém, fato muito importante, você fez para o primeiro item, automotivação. Vamos lá. A partir do segundo dia, você já vai ter uma outra percepção sobre aquele processo, porque você vai acordar, você vai se olhar no espelho e vai avaliar aquela pessoa, autoavaliar ela. Só que você já vai lembrar que você fez a avaliação do dia anterior, que vai estar escrito. Muito importante escrever, anotar, porque quando a gente escreve, quando a gente anota algo, isso passa para a nossa mente que a gente está assumindo um compromisso, uma responsabilidade. Esse fato é muito importante, por isso não deixa só no pensamento, só querer lembrar, anota no papel, anota na tabela, na planilha para conseguir fazer essa avaliação e você conseguir realmente ver a sua evolução frente ao seu autoconhecimento. Então vamos lá, dia após dia, você fez isso no segundo dia, depois você vai acordar no terceiro dia, vai olhar para o espelho, para aquela pessoa, com aquela força de vontade, com aquela energia, vai autoavaliá-la de novo, naquele mesmo critério, da automotivação. Quanto que tá de 0 a 10? Tá baixo? Tá alto? Melhorou? Piorou? Você sentiu alguma diferença? Porque quando você cria esse processo, você começa instintivamente a pensar nisso ao longo do dia, ao longo da sua vida. Então você começa a se familiarizar com aquele fato. Como é a minha automotivação? Você não para pensar somente no momento que você está avaliando ali na manhã. Aquele primeiro horário é só para fazer a avaliação. Só que ao longo do dia você vai pensando naquilo. Vamos dar um exemplo. Quando você está muito preocupado com algo que vai acontecer,
daqui uma semana, daqui duas, um compromisso, algo do trabalho, da família, uma viagem. Você não fica pensando naquilo só em um momento do dia. Às vezes aquele pensamento surge em um determinado momento, de manhã, depois próximo da hora do almoço, ou de tarde, ou às vezes à noite. Talvez até mesmo quando você vai dormir, porque aquilo começa a fazer parte da sua vida. O autoconhecimento funciona da mesma forma. Ele começa a fazer parte da nossa vida. Você começa a se sentir responsável pelas suas forças e suas fraquezas. Aquilo que você faz, aquilo que você tem capacidade de se autoavaliar para saber o que você precisa melhorar. Por isso que essa prática, o fato de você escrever, você anotar na tabela, você fazer diariamente, olhando para o espelho, olhando para você, olhando nos olhos, isso traz muito mais a reflexão daquela força intensa que você vai trazer para esse processo na sua vida, para trazer ele para o presente. Você sentir parte daquilo ali. Vai se tornar algo habitual, aos poucos. Fazendo esse processo, você pode e deve incluir outros critérios também, que vão servir de auxílio e ajuste durante a sua caminhada do seu autoconhecimento. Por exemplo, já falamos da automotivação, pode colocar empatia, criatividade, o bem-estar, a sua oratória, e você vai se autoavaliar utilizando aqueles mesmos critérios, porém nesses fatores agora. Ou seja, você vai olhar como está a minha automotivação, de 0 a 10, vai lá e anota. Como está a minha criatividade, de 0 a 10, vou lá e anoto. No mesmo dia, no período da manhã, logo quando você acorda, se olha e se enxerga no espelho. Como está o meu bem-estar, a minha oratória, falar em público, se comunicar com as pessoas, falar de uma forma correta, coerente. Como que eu me avalio nesse fator? E você vai seguir essa mesma métrica durante os próximos 10 dias, ao longo dessa jornada. Além disso, você pode colocar também critérios um pouco mais complexos, talvez, mais do nível comportamental. Qual a importância da opinião das outras pessoas na sua vida? Qual é a sua comparação em relação à vida de outras pessoas? Se preocupar demais com o futuro, lembrar demais do passado, ter planos e planejamentos definidos na sua vida, são coisas importantes, interessantes. Mas esses são só alguns exemplos. Existem inúmeras situações, inúmeras formas que ao longo desse processo você vai acabar desenvolvendo o seu próprio meio de buscar o seu autoconhecimento. Se você desejar, como já foi mencionado, vai ficar aqui embaixo um link para download dessa tabela que você pode fazer o seu desenvolvimento do seu autoconhecimento, preenchendo esses dados, fazendo essa autoavaliação, pelo menos durante 10 dias. Você já começa isso amanhã, porque isso já vai te dar uma motivação e energia necessária para você buscar esse autoconhecimento na sua vida. E isso com certeza é crucial para buscarmos aquilo que está relacionado à nossa felicidade plena. Quando a gente se conhece mais, melhor, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue aplicar atitudes com sabedoria. E essa busca pelo autoconhecimento é algo que não é de um dia para o outro. Ela leva um certo tempo, mas é algo que começa a fazer parte da sua vida. Fazendo parte da sua vida, isso se torna muito mais prazeroso e mais habitual você começar a conciliar isso com o seu dia a dia. Você vai automaticamente pensar em determinada situação. Como que eu estou lidando com essa situação? Será que eu estou agindo da melhor forma correta? Será que eu estou na escala de 0 a 10, no 5, no 6,5, no 8, no 3? Eu preciso melhorar? Preciso mudar? Ou preciso manter isso? Você vai criando umas nuances para saber exatamente quais os pontos você precisa trabalhar na sua vida. São exatamente aqueles pontos cegos, onde as pessoas se sentem perdidas, se sentem que às vezes falta um tutor, um mentor, alguém para dizer para eles, levantar como se fosse uma lâmpada mágica e dizer, olha, o problema da sua vida está aqui. Você precisa fazer isso aqui para mudar, você precisa fazer aquela atitude, aquela ação. O autoconhecimento vai te trazer essa capacidade de você conseguir tomar a rédea, a direção do rumo da sua vida, para você ser muito mais feliz e obstinado.
Com certeza. Eu te convido para essa jornada do autoconhecimento, para buscar juntos a gente se desenvolver cada vez mais. Seguindo esses passos simples, tenho plena certeza que você já vai conseguir ter um avanço na sua vida. Siga isso, faça como exercício e comente aqui, traga pra gente aqui os resultados, aquilo que mudou, aquilo que melhorou para você. Deixa aqui embaixo escrito aqui aquilo que pode melhorar, aquilo que pode ajudar na sua vida também. E sugestões são, claro, sempre bem-vindas, né? E lembre-se de uma coisa, com o autoconhecimento bem desenvolvido, você vai ser o roteirista da sua vida, desenvolvendo quais são as ações, etapas e atitudes que você precisa agir e quais os caminhos você quer tomar. Você vai ter o pleno controle de tudo à sua volta. Você vai se sentir muito mais confiante, muito mais poderoso frente a situações e até mesmo obstáculos. Mais conteúdos como esse vão estar sendo disponibilizados semanalmente. Você pode estar aqui no nosso canal buscando sempre desenvolver o nosso lado pessoal, emocional, racional. O desenvolvimento pessoal ele nunca acaba, é uma busca incessante. A gente sempre está buscando nos desenvolvermos para sermos pessoas melhores, sempre ajudando uns aos outros. E logo em breve mais assuntos e conhecimentos como esse para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional também, né? É só entrar aqui na Escola da Vida, onde você aprende as lições que não te ensinam na escola tradicional, no ensino tradicional. E vamos junto, galera! Se você gostou desse vídeo, ele pode de alguma forma te ajudar ou até mesmo ajudar outras pessoas que você sabe que estão precisando de uma clareza, de às vezes uma virada de chave na vida delas, compartilha com essa pessoa, marca ela aqui, mostra para quem precisa ver esse conteúdo, quem precisa desenvolver o seu autoconhecimento, que com certeza você vai ajudar essa pessoa. Existem milhares de pessoas lá fora, em tantos lugares que às vezes precisam de apenas informações simples, conhecimento, ajuda, para trazer uma clareza na vida delas, para que elas possam buscar caminhos melhores, serem pessoas melhores. Leva isso adiante também. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não vai perder tempo, né? E deixa um gostei nesse vídeo aqui também, um like, para mostrar que esse conteúdo foi relevante para você de alguma forma e isso possa estar sendo passado para outras pessoas, né? De uma forma sempre buscando a melhoria contínua, o autodesenvolvimento e, claro, o nosso autoconhecimento, que é uma busca constante. Se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, e acompanhe os nossos conteúdos que vão estar sempre postando, compartilhando conhecimentos de aprendizados, vivências e experiências na maior escola de todas, que é a Escola da Vida, onde a gente aprende as verdadeiras lições na prática, vivendo e aprendendo, sempre acompanhando o nosso objetivo especial, que é ensinar e aprender também com os conhecimentos, vivências e experiências na Escola da Vida, onde somos todos eternos aprendizes, eternos escoleiros e escoleiras. É isso aí, galera. Grande abraço e muito obrigado a todos.